pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Diz Aí. E quem gostou muito e voltou para bater um outro papo edificante com a gente foi ele, Eduardo. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez falando da palavra. Meu coração está cheio de alegria por estar aqui diante de vocês, diante do Senhor, né? Para falar da palavra. O coração ferve. Por palavras boas. Tá vendo? Esse é afiado na palavra. Bom, pessoal, já quero aqui, antes de entrar no tema para a gente começar a nossa conversa, queria convidar você de casa para poder participar. Sim, a gente tem uma linha de conexão onde podemos trabalhar em conjunto. Se você tem algum tema que acha que vai ser, poxa, Diz Aí, vai combinar. Manda então para o nosso WhatsApp, 219-9341-5064. E no segundo bloco a gente vai conferir algum caso de uma pessoa lá de casa que mandou pra gente. Ela escreveu um pouquinho do contexto de vida dela e fez uma pergunta, pedindo uma orientação que, é claro, nós vamos dar essa orientação à luz da Palavra de Deus. Se você também tem alguma dúvida que você queira compartilhar conosco, não precisa nem se identificar se for o caso. Manda também para esse número no nosso WhatsApp. Agora vamos para o nosso tema de hoje, muito pertinente. Como descobrir dons e talentos? Tem aquele jovem que vai falar que não tem dom nenhum, que não é bom em nada. Ué, mas isso aí não é verdade não é bem assim, né, Eduardo? Não é não, porque na verdade a gente não nasce com todos os desígnios, tudo que vai acontecer e graças a Deus por isso, né? Porque imagina que talvez seria de uma forma sem graça saber tudo o que iria acontecer. Imagina o povo de Deus sabendo que o mar iria se abrir, eles já teriam um spoiler, né? É como a gente lê a Bíblia, a gente já sabe a história. Então a gente olha, como é que esse povo ficou assim? Por que eles reagiram assim? Daqui a pouco já tinha fontes de água e palmeiras para eles descansarem. Por que eles agiram dessa forma? Mas a gente já sabe a história. Sim. Na pele deles, a gente talvez agiria daquela forma ou pior. Verdade. Então né? a gente precisa ler a Bíblia com um pouquinho mais dessa humanidade também, de se colocar na pele deles. Como é que eles pensariam, né? Porque é muito semelhante às nossas atitudes. E o que você falou é importante, porque a Bíblia, ela é pessoal, sabe? Sim. A gente tem que trazer para um ponto pessoal. E falando sobre os dons, né? A palavra fala no 1 Coríntios 12, no versículo 7, o seguinte: o Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum em toda a igreja. Então, o primeiro passo, a primeira atitude que você tem que tomar diante do Senhor é buscar pelo Espírito Santo, sabe? Porque quando se fala de dons, quando se fala de talentos, não é algo próprio, não é algo que vem da nossa carne, não é algo que a gente já nasceu com. É algo que o Espírito de Deus em nós nos dá segundo a graça de Deus. Hoje os dons que nós temos, hoje os dons que a gente vê hoje em dia, não é nada da nossa própria capacidade humana. Existe a capacidade que o Espírito Santo ele nos dá. Claro que tem pessoas que por esforço, por se dedicar, por tanto praticar, ela consegue ter uma certa desenvoltura. Mas é diferente, né? Porque, por exemplo, eu não toco nada de piano. Mas se eu me empenhar todos os dias fazer uma aula, de repente eu posso estar tocando muito bem. Agora, se você tem o dom de tocar o piano, poxa, é outra coisa. Aquilo flui que você pensa, como é que ele faz? É tão fácil. Parece que ele nasceu para aquilo, né? Exatamente. Até o pastor Michael fala sobre isso, de certos aplicativos que a gente já nasce com, que já é Deus nos direcionando para o nosso propósito. Alguns deles podem ser que sejam claros, né? Nossa, essa pessoa é muito boa em matemática, esse daqui é muito bom em música. Sim. Mas tem aqueles que, de repente, eu fazer teatro, nada a ver, não é... Eu dançar... Tá entendendo? Então, assim, tem muitas coisas que estão implícitas e que também cabe a nós buscar esses dons, né? Aperfeiçoar sempre. Eu gosto muito da palavra quando ela fala de que nenhum dom nos falta. Porque eu já passei por isso uma vez, que foi assim, a gente estava fazendo um workshop de mídias sociais de comunicação. Daí eu fiquei responsável por fazer a abertura. Amém, até aí tudo bem. E eu dei justamente essa palavra, porque em comunicação as pessoas têm essa visão de que eu não sei falar, eu não nasci para comunicação. Calma, você não sabe. Esse dom precisa ser aperfeiçoado. E eu dei essa palavra, nenhum dom te falta. Pode estar aí adormecido,
Mas com o Espírito Santo a gente vai ativar esse dom e aperfeiçoar ele. Sabe o que aconteceu? Não demorou muito. Teve uma apresentação na vigília na igreja, e aí a tia que costuma coordenar as apresentações virou assim: Júlia, eu queria que você dançasse. Aí eu, o quê? É fácil a gente falar, né? Aí chegou o dia, eu falei: não, eu não vou dançar, não. Eu não sei dançar. Se eu for fazer alguma coisa aqui, eu vou virar um boneco de poço dançando. Aí eu lembrei dessa palavra, falei: misericórdia, Senhor. E aí eu fui viver essa palavra. No fim, dancei lá, não sei como. Não sei como, mas fluiu. Sim, e eu acho que muito é isso também, a gente se deixar ser usado. Porque tem pessoas que vão falar: eu não nasci para comunicação. E de repente Deus te chamou para isso. E sabe, algo que eu acho fantástico. Porque, por exemplo, mesmo que tenha sido o próprio Deus, e a gente sabe que foi, mas que Ele plantou algum dom em você, Eduardo. Daí você começa a usar este dom na obra, glória a Deus por isso, só que aí você corre o risco, se já é algo que você é bom naquilo, de quando você desempenhar, você tomar a glória daquilo. Eis o perigo. Claro que você pode ser bom naquilo e aquilo deve, né, ser usado sim na obra, mas a glória nunca é sua. Se eu sair varrendo aqui o estúdio, ninguém vai falar assim: parabéns pra vassoura. Não é? A vassoura só foi usada. Quem usou a vassoura, no caso, fui eu. E no nosso caso, Deus que está nos usando. Agora, eu acho que é muito mais extraordinário para Deus, a glória que Ele recebe, quando Ele nos usa em algo que não somos bons. Exatamente. Porque é uma capacidade que não vem da gente, né? Nada vem da gente, sabe? O que a senhora falou sobre, no caso, a diferença entre o dom e talvez a habilidade que se adquire com o tempo é algo extraordinário, sabe? E quando a gente fala sobre dar a glória a Deus, é realmente oferecer a Ele a glória, como Moisés. Moisés, a gente sabe que, assim como diz a palavra, ele era gago. Era uma coisa que talvez ele não tinha tanta desenvoltura ou capacidade humana para falar para um público de forma correta. Com autoridade. O faraó maior que tinha na época era ele. Exato. Ele foi conversar com o faraó. Exatamente. E a gente vê que até mesmo nas pequenas coisas, Deus, Ele opera, sabe? E Moisés, ele era gago, ele não tinha tanta desenvoltura para poder falar. Imagino que ele tinha dificuldade, talvez, para poder falar naturalmente. Mas eu imagino que Deus, ele é tão poderoso que quando ele começava a falar ao povo, não tinha falta de nada, sabe? E eu achei legal porque ele é misericordioso também. Que no princípio ele não falou assim: não, coragem, Moisés, vai lá, você consegue. E mandou ele sozinho. Nas primeiras vezes, eu não tava junto. Então tinha essa misericórdia, mas eu creio sim que no momento em que ele começava, talvez era só um escape, né? Se eu não conseguir, Arão tá aqui, ele vai falando por mim. Mas a partir do momento que ele começava e se deixava ser usado, que Deus fluía ali. Tanto que Deus falou para ele: Moisés, não vão ser as suas palavras, ser eu falando através das suas palavras. Então fica tranquilo, né? Eu abro a tua boca que eu a encherei. Exatamente. E eu acredito muito que Moisés passou por isso sim. Ele tinha um escape, mas quando ele começava a falar, Deus usava ele tremendamente. Sim. E sabe, quando a gente fala sobre dons, né, a gente tem que entender o que o Espírito Santo ele oferece a nós, né? Quando a gente começa a ler, continua lendo, né, no caso no 1 Coríntios 12, aí ele começa a falar que o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outra palavra de conhecimento, e este vem do mesmo Espírito. E ele dá a fé toda especial a um e a outro dons de curar pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar. A outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar a mensagem de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro que ele também não conhece aquela língua. Recebe o dom de interpretá-las. É o mesmo e único Espírito Santo que dá todos esses dons, e ele os distribui individualmente a cada um como quer. Então, o mesmo Espírito, ele dá digamos assim, um leque, uma galeria de dons que o Senhor ele nos concede, sabe? Então, com esse mesmo Espírito que tanto eu quanto a senhora tem, quanto você que está assistindo aí com a gente também tem, é quem nos concede esses dons, entende? E às vezes a gente pensa que
é algo nosso, mas não é, sabe? Não é. Como você falou, toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. A gente realmente precisa entender que o Espírito do Senhor é o que nos basta. Eu vou citar rapidamente sobre Bezalel. Bezalel foi uma pessoa que humanamente não sabia como talvez fazer um artifício, como criar a Arca da Aliança, como criar o tabernáculo. Tarefa fácil, né, gente? Só a Arca da Aliança. Rapaz. Que representava a presença de Deus. Poxa, olha só. Só isso. Nossa, misericórdia, olha. E ele, tudo por isso, não foi pela capacidade dele, mas a palavra fala que foi o Espírito do Senhor que lhe deu sabedoria, entendimento e conhecimento em todo artifício. Então vejo que aonde começa o dom do Senhor é quando a gente busca pelo Espírito do Senhor e se enche pelo Espírito dele. Esse é o princípio de todas as coisas, de todos os dons, todos os talentos. É o Espírito do Senhor em nós. E agora tem uma pessoa lá de casa que mandou pra gente um caso, pedindo uma orientação. E essa pessoa é a Vanessa. Ela diz que tem 18 anos, mora lá em São Paulo. E ela conta: estou num período crucial da minha vida. Preciso definir que curso vou escolher na faculdade, mas a indecisão por não saber aquilo que sou boa tem me sufocado, não somente na minha futura vida acadêmica, mas isso também tem me atrapalhado na igreja. Tenho o desejo de me envolver mais nas atividades da igreja, mas em qual área? Às vezes penso que não sou boa em nada. E agora a pergunta: como posso ter mais clareza quanto aos caminhos que devo seguir com base naquilo que sou boa? Clareza me lembra do que a palavra fala, que a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples de coração. Na verdade, a nossa vida é baseada naquilo que Deus ele fala em sua palavra, entendeu? Eu sei que Deus ele é poderoso para responder tanto contestando o Espírito do Senhor com o nosso espírito, né? Porque somos seres espirituais. O Espírito do Senhor habita em nós e o Espírito de Deus ele contesta, sabe? Ele confirma. E além Trazendo disso, paz pro coração, né? Exatamente. E além disso, Deus ele fala na sua palavra. Porque a palavra do Senhor também fala que Deus ele nos ensina todas as coisas. E também, lá no Isaías 28, 26, fala que Deus ele nos guia, Deus ele nos instrui e nos ensina como a gente deve fazer, como que vai ser e como vai acontecer, por onde. Sendo que todas essas coisas, se fossem reveladas tudo como uma enxurrada, sabe? Acho que talvez, assim como a gente disse anteriormente, seria talvez como um spoiler. Então, eu vejo que Deus, na sua sabedoria, ele permite com que a gente enxergue passo após passo. Sabe o que eu acho interessante? Só antes de você continuar o raciocínio, eu vejo isso muito com Abraão. A figura dele, a história dele nos mostra isso. Que se Deus chegasse assim, Eduardo, desde o primeiro dia até o último, revelasse cada coisa que iria acontecer, cada reviravolta, cada conquista, não seria um Deus de fé. Não. Porque a fé é a certeza, mas daquilo que eu não estou vendo. Daquilo que eu não tenho a clareza, de repente, como ela falou aqui, né, propriamente falando, claramente. Agora, quando você começa a confiar em Deus, pedir a orientação, ele vai confirmando no coração, ele vai confirmando na palavra, mas ao mesmo passo você vai precisar ter atitudes de fé. Onde mesmo sem ter o chão, você vai ter que pisar. E crer que o chão vai aparecer. Não é, Eduardo? Exatamente. Deus ele é tão cuidadoso conosco que ele não deixa a gente, digamos assim, de uma forma deixada, de uma forma abandonada, relaxada. assim, né? Exatamente. E ele trabalha em nossas vidas. Tudo que o povo de Deus ele passou, a senhora falou de Abraão, a gente também pode falar de Moisés, todos os heróis da galeria da fé, né? A gente pode ver que todas essas pessoas passaram por situações que trabalharam na fé e foram bem-sucedidas. Então eu vejo que Deus ele também é tão cuidadoso conosco que trabalha também na nossa vida, trabalha na nossa fé, ensina a gente a confiar nele, ensina a gente a confiar na sua palavra. Como a senhora disse, às vezes tem que colocar o pé sem o chão, entende? Assim como o Pedro, quando foi andar sobre as águas, quando ele recebeu o vem, ele só foi colocando o pé ali. Eu tenho certeza que, ao momento que ele foi colocando os pés, Deus ele foi colocando ali o chão, sabe? E às vezes é dessa forma. E voltando a falar sobre o que a jovem ela tinha falado, às vezes nós pensamos muito no futuro.
Às vezes a gente quer projetar todas as coisas, planejar todas as coisas. Não estou falando que a gente às vezes tem que ir à deriva, empurrar com a barriga, não. A palavra do Senhor fala que os planos bem elaborados levam à fartura. Claro que a gente tem que programar tudo certinho, mas acima de todas as coisas, permitir com que a gente viva os planos do Senhor em nossas vidas. Não é errado fazer planos, mas fique preparado caso os planos de Deus sobressaiam. Sim, exatamente. E tem que sobressair. Sim. É maravilhoso quando o que a gente quer, o que a gente deseja, estar ali alinhado ao que o Senhor fala. É né? isso que aí potencializa. Porque aí alinha o seu coração com o coração de Deus. Exatamente. E daí flui. E é incrível como flui. Sim, sim. Disso que a gente falou aqui, desse caso, dessa jovem que mandou pra gente, a Vanessa, me chamou a atenção o seguinte, né? Porque nesse momento crucial, onde você escolhe um curso de uma faculdade, por exemplo, muitos jovens têm a ideia de que, e realmente, né? Mas, por exemplo, o que eu escolher, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Calma lá. Primeiro, peça orientação a Deus para que o curso que você escolha realmente já esteja alinhado com o coração dele e que seja uma decisão acertada. Mas se por acaso a decisão que for tomada, tá bom, descobri que realmente não é esse curso. De repente você começou ali sem pedir a orientação de Deus e aí você depois sentiu no coração, não é esse caminho que eu tenho que tomar. Não é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Exato. É porque eu falo nesse aspecto porque a gente coloca um peso sobre um jovem que está iniciando na vida agora, que você tem que decidir toda a sua vida com 18 anos de idade. E não é bem assim. Não é bem Você vai vivendo, tendo experiências com Deus, tendo maturidade, intimidade, comunhão com o Espírito Santo. E isso vai te direcionando a escolhas acertadas. Agora, se você encarar tudo com esse peso, né? O que eu decidi agora é o resto da minha vida. O que é isso? É o casamento. Decidiu casar com alguma pessoa, realmente. Aí é até que a morte o separe. Agora, um curso que você fez, um trabalho que você entrou, tudo isso é passível de acontecer mudanças. E quando ela fala de que isso atrapalha até ela dentro da igreja, é preocupante, porque pelo menos até pessoas do meio secular que a gente observa, meio artístico, muitos começaram dentro da igreja. Porque dentro da igreja é um berço onde se desenvolve dons, se desenvolve talentos. Sim. Eu acho isso muito bacana, porque o que eu acho incrível da palavra é que diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Por isso que a gente vê tantas pessoas no mundo e que às vezes cantam bem, os dons são irrevogáveis. Tudo bem, o que ela está plantando, ela vai colher consequências como qualquer outra pessoa que planta, ela vai colher. Agora, o dom de Deus, ele é irrevogável. Exatamente. Quando Deus ele dá esse dom pra gente, não tem como voltar atrás, né? E a gente sempre tem que ter essa perspectiva de... Me lembro do pastor Josias, ele pregando sobre os planos do Senhor. A palavra do Senhor fala que a vossa esperança não será malograda. Então, às vezes a gente pensa, né, sobre as coisas, sobre como a senhora falou, que agora eu decidi fazer essa faculdade e agora vai ser isso que eu vou trabalhar pro resto da vida. Olha, eu vou falar para vocês, eu conheço uma senhora que com 70 e poucos anos, ela falou que já estava querendo fazer mais uma faculdade, né? Então, não é algo que você vai fazer durante um período e acabou, vai ser só isso para sua vida. Você pode tentar de novo. Você pode fazer, talvez, uma faculdade de Direito e depois você querer fazer uma faculdade de Logística. E isso é conforme a direção que Deus ele vai nos dando, entendeu? E tendo a certeza que conforme a gente está na presença do Senhor, ele vai construindo a nossa vida conforme a vontade dele, certo? E confiar é sobre entregar algo nas mãos de alguém. Sabe, a gente faz a nossa parte, que é semear, que é orar, que é colocar diante do Senhor e esperar pela resposta dele. E olha, essa parte é a mais difícil, porque o salmista ele declarou uma coisa muito ousada. O salmista teve uma vez que ele falou que confiava no Senhor de uma maneira que ele falou que não ia agir até o Senhor responder. E muitas das vezes a gente pergunta ao Senhor, fala, Senhor, o que é isso aqui? Eu não estou entendendo. E a gente clama, a gente pede a resposta do Senhor, mas às vezes não espera. Assim como quando Pedro, ele estava lá no Getsemane, né? E aí ele perguntou para Jesus, Jesus, posso ferir os soldados? E logo depois ele nem esperou a resposta do Senhor e e cortou a orelha dele, né? Então essa parte que é o esperar a resposta do Senhor é muito importante, sabe? E quando a gente traz para o contexto da igreja, como eu falei, é um berço onde a gente desenvolve dons e talentos. Eu te dou um conselho, né?
se dê a liberdade de se encaixar em todos os meios. De repente, você seja a pessoa perfeita para aquele ministério de recepção. Sim. Aquela pessoa que veio pela primeira vez e você recebe ela muito bem. De repente, seja na dança, no teatro, você pregando a palavra, você cantando, ministrando, cuidando das crianças, dos jovens, Sim. adolescentes. Agora, não tem como eu falar aqui e afirmar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deixa o seu coração, né? Deixa Deus trabalhar no seu coração, melhor falando. Entra no ministério de recepção, entra em outro ministério conforme a direção de Deus e vai deixando Ele trabalhar. De repente, algo que você nunca pensou, Deus tem aquilo para você. E como ela falou aqui, como é que eu posso tomar uma decisão com base naquilo que eu sou boa? Cuidado, você pode sim usar os seus talentos e pedir a orientação de Deus. Poxa, eu vou fazer tal curso de exatas porque eu sou boa com números, enfim. Agora, entenda que a glória sempre é de Deus e que Deus tem o poder de ensinar e capacitar de uma forma extraordinária. Você pode não ser boa em alguma coisa, mas Deus quer te usar naquilo. Deus tem propósito naquilo e o melhor, a glória é toda dele. A conversa tá muito boa, gostei demais, Eduardo, inclusive as portas estão sempre abertas, tá bom? Tá bom. Deixa aqui o seu convite também para os jovens que vão lá, que moram perto do Meier, que querem, um culto da juventude, eu quero estar lá. Dá esse recado. Então vamos lá, a gente está lá na Silva Rabelo, número 20, em frente ao McDonald's ali da Praça Agripino Grieco. Venha participar todo domingo às 15 horas da tarde. A gente sempre tem uma palavra pronta, uma palavra revelada. Deus ele sempre está presente no nosso meio, trazendo a sua presença e a cada vez mais nos ensinando qual caminho que a gente deve andar e sempre nos dando a direção de cada passo na presença dele. Venha participar que é bênção, em nome de Jesus. Exatamente. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigada a você de casa. Nem deu tempo de falar sobre a prestação de contas dos dons e talentos, mas fica para uma próxima oportunidade, tá bom? Certeza. Nós ficamos por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!